Olá, olá pessoal, estamos aqui então para a nossa live de hoje. Enquanto o Instagram vai avisando, eu quero só já ir dizendo quem vai ser o nosso, quem vai estar no bate-papo de hoje. Então hoje eu convidei um cara que eu tenho muito carinho, muito respeito, sempre sai diferente de uma conversa com ele. Ele é mestre em História, professor de História Afro-Brasileira, com interesse em Relações Humanas, Identidades Culturais e História das Religiões, professor de Sociologia, Geografia, Filosofia para Ensino Médio e Ética, assim como para o Fundamental, palestrante e diretor de escola. Vamos convidar agora para entrar no professor Viaro. Opa! E aí, meu amigo? Salve, salve, professor! Como é que está? Tô tentando me ajeitar aqui com o celular, que não funcionou pelo computador, né, cara? Não tem problema não. Isso é assim mesmo, Mas estamos... eu acho que vai ser assim na mão mesmo aqui, cara. Para aí. É mesmo, pô. Aí vai ser para ti, vai ser Tem ficar... que ser assim na mão, porque não deu certo eu vou só afirmar aqui, não deu certo o computador e também não deu certo o iPad. Deixa eu ver uma coisa aqui. Sem problemas. Você me enxerga bem assim? Sim, tô te enxergando e te vendo bem, só queria que tu me desse feedback se tu tá me vendo e me ouvindo bem. Eu tô te ouvindo baixo. Baixo, deixa eu ver se eu tirar o microfone. Me diz agora como é que ficou. Não, tá baixo igual. Tá baixo igual? Tá, então vamos com o fone, que o fone pelo menos ele fica mais próximo aqui à questão da voz. Aí. Então, professor, estamos aqui para fazer esse bate-papo, o pessoal está chegando aí com a gente. Eu, no começo, te apresentei com o que está escrito ali no LinkedIn, né? Então, Sim. que é aquilo que é o currículo da pessoa, mas eu gostaria de começar a nossa live te fazendo uma pergunta diferente, né? Vamos lá. Eu queria que tu te apresentasse sem dizer o que tu faz. Olha que pergunta difícil. Me apresentar sem dizer o que eu faço, eu, eu, Exatamente. eu posso dizer que eu sou um indignado. Eu sou um indignado, eu sou um revoltado, eu sou um revoltado desde a adolescência, talvez na infância, mas desde a adolescência com certeza. E eu acho que a melhor forma de me apresentar é dizer que eu sou um indignado com tudo aquilo que é de se indignar, mas sobretudo eu sou indignado com aqueles que não se indignam. Essa é a melhor forma de me definir. Eu sou um indignado com todos aqueles que não se indignam, porque eu gosto de dizer sempre uma frase do Luiz Felipe Pondé, embora não seja um pensador que eu mais admiro, mas tem uma frase do Pondé que eu acho engraçadíssima, irônica e que define muito bem isso. Aquele que vive rindo de tudo não entendeu absolutamente nada do que está acontecendo à sua volta. Então, as pessoas me criticam por ser um pessimista, é que eu não consigo entender o otimista. O otimista me espanta. Eu já te falei isso várias vezes. E me espanta no sentido de que até eu o invejo. Eu invejo. Mas o otimista me espanta. Ele me espanta. Porque eu não tomei a pílula azul, para fazer uma analogia com Matrix. Eu não tomei a pílula azul. Eu vejo o mundo da cor que ele é. E da cor que ele só me dá motivo para se indignar. E a forma de se indignar também é uma tentativa constante, porém sempre muito pessimista, mas ininterrupta, de tentar mudar as coisas. Pô, perfeita, perfeita apresentação. Eu sempre digo assim, quando a gente... Nós temos o costume de nos apresentar dizendo o que fazemos, né? Mas, sem dúvida, o que a gente tem de mais importante é o que a gente... é a nossa essência. E a tua fala só corrobora com o que eu te conheço, né? Como uma pessoa que levanta bandeiras e, principalmente, defende elas, né? De forma muito ferrenha. Porque, na verdade, né, Viara, a gente te chamou para esse bate-papo exatamente por isso. Porque a gente acredita muito, né, na paternidade, a gente acredita muito
né, nessa instituição que é a família e que, de algum modo, no nosso entendimento, o que nos falta hoje em dia é conhecimento. Né? O nome do nosso canal é o Atualização Pendente, porque a gente entendeu que muitas coisas se atualizaram ao longo da história, mas a paternidade, né, ainda não. Assim, a forma de educar as crianças, a gente acaba ainda se valendo da forma como fomos educados e que os nossos avós educaram os nossos pais. E aí, fazendo esse gancho, né, o que eu gostaria de te trazer para essa conversa é que tu nos trouxesse luz nessa questão, né, das gerações, aquilo que as estruturas familiares, para que a gente possa hoje entender as coisas, né? Bem dizem que a gente só vai entender o presente indo no passado, né? E aí isso vai determinar o futuro. Então eu queria que tu trouxesse para nós exatamente essa questão aí das estruturas familiares ao longo dos anos. Primeiramente, tu falou para eu trazer luz. Se não der certo, já lançando mão do meu pessimismo, tem uma lâmpada aqui refletindo na tela da televisão. Então, verdade. Se não der certo, tá vindo já a luz de alguma forma. Ela está irritando os olhos de quem vê, mas de qualquer forma ela dá a impressão simbólica da ideia, a lâmpada em cima da cabeça, né? A perspectiva então de eureka, aquela epifania do Dr. House, só para lembrar de uma série que eu gosto muito. Né? É muito difícil falar de paternidade quando a gente esquece que o ser humano, nós todos, né? Quando eu falo ser humano, eu não posso ser hipócrita nem arrogante de criar um distanciamento para esse conceito, como se fosse vocês seres humanos, eu não sou. Não, nós seres humanos, né? O ser humano ele esquece, por exemplo, de Santo Agostinho de Hipona, grande teólogo da Igreja Católica, Idade Média, pertencente à parte norte do continente africano, um homem do grande Magrebe, um homem extremamente inteligente, que passou pelo seu período de confissões, que então se encontrou dentro da palavra. Santo Agostinho foi um dos primeiros pensadores a nos mostrar o quão dependente e o quão amarrado nós somos no tempo. E mostrar para nós que o tempo é nada mais, nada menos do que um elemento e uma locomotiva de caráter inexorável. Nós conseguimos combater doenças, nós conseguimos combater conflitos do dia a dia, mas o tempo não tem como combater. Todos nós vamos envelhecer, todos nós vamos morrer. E é por causa disso, dessa falta de solução para a nossa raiz no tempo, é que ele tanto nos fascina ao ponto de nós criarmos tantas ficções científicas, sempre de viagem no tempo. Sempre ou querendo voltar no passado para evitar aquele erro que cometeu, ou ir para o futuro, naquela ansiedade de saber como será que os meus filhos estão. E não como eu estou, porque como eu estou, eu sei que talvez nem esteja. Porque o tempo ele é inexorável e ele vai me levar de alguma forma. Então, quando eu falo em paternidade, eu tenho que perceber que esse tempo que me amarra, ou que eu me amarro nele, que me conduz, é também efetivamente um tempo de transformações. Eu que não creio, e tu sabe muito bem disso, sou um homem esvaziado de fé, embora inveje quem a tem, eu que não creio, eu tenho comigo muito aquela consciência e aquela quase que essência, os existencialistas que me desculpem, mas quase que aquela essência de que o grande acerto da criação, e veja, é alguém que não crê falando em criação, o grande acerto da criação para mim não é a vida, mas sim a morte. A morte a nossa finitude é o grande acerto. E por quê? Porque se não houvesse a finitude, os senhores de escravos estariam vivos. Se não houvesse finitude, os nazifascistas estariam vivos. Ops, tem até alguns se redescobrindo, mas enfim, os nazistas da metade, do manquitolar da troca da primeira metade para a segunda do 20, estariam vivos. É a nossa finitude que nos permite que os acertos fiquem registrados em memória com
a única coisa que nós podemos passar adiante como herança, a única, não se enganem, não é o patrimônio físico, a única coisa que a gente pode deixar é o legado, é a única coisa. Então, a finitude permite que o legado fique, que seja reproduzido e melhorado, mas que os erros possam ser consertados, porque, afinal de contas, eu sou um habitante do meu tempo, da minha época. Na poesia é muito bonito dizer que fulano era um homem à frente do seu tempo, mas isso só existe na poesia, porque, de fato, ninguém está à frente do seu tempo. É humanamente impossível estar à frente do tempo. Nós somos atores sociais de uma esteira que nos leva somente para frente e que em algum momento vai nos tropeçar e jogar para fora dela. Então, falar da paternidade é entender, acima de tudo, que as relações sociais, que as construções de comportamento, de afetividade, sobretudo de construção familiar, elas se atualizam a partir das constituições efêmeras, por vezes, tão efêmeras quanto a vida de uma borboleta, mas, sobretudo, elas se constituem nessa atualização. E quando essa atualização não funciona, geralmente é a hora que o tempo está nos dizendo, olha aí, eu acho que o teu tempo acabou. Perfeito. Perfeito. Eu, sabe que eu venho pensando assim, muito sobre a questão de que nós assim, hoje, eu tenho 42 anos, eu e o pessoal ali na faixa etária de 30 para cima, nós estamos num meio termo onde eu cresci antes da internet, sabe? Então eu vi o mundo antes da internet, estou agora, né, aprendendo junto com a internet, né? E eu já convivo com os seres humanos que nasceram num mundo onde já existe, onde já não se pode mais voltar atrás. E sempre que a gente fala, sabe, assim, que a gente busca trazer para as pessoas a questão do atualizar a educação, a gente sempre busca aquela coisa, poxa, tu lembra da família Colônia, que eram muitos filhos e que a relação era diferente. Tu lembra depois, quando teve a Revolução Industrial, e aí a relação mudou. E depois, quando teve mais a ascensão da mulher ao mercado de trabalho, à base de muita luta, e mais uma vez a estrutura familiar mudou. Hoje, a gente vive num mundo onde antigamente eram, na média, de 8 crianças por família. Hoje, tu tem 2, e quando alguém fala 3, tu te assusta. Nossa, que família grande! Nossa, grande é a do meu pai, grande é a da minha mãe, que eram muitos. A gente já se assusta. A gente vive hoje numa geração onde os pets são tratados, às vezes, melhores que os filhos. As crianças são tratadas a solavanco e os pets são cuidados com todo o carinho do mundo. Então, assim, como tu vê, assim, como historiador, todo esse processo dessa... Eu não sei se eu vou... acho que eu não posso dizer que foi um crescimento, porque nem tudo foi para o lado bom, né? Não foi uma coisa assim que verdadeiramente teve os pontos positivos e negativos. Mas... Veja bem, tem algumas coisas que a história nos coloca, e a história ela é muito taxativa e por vezes ela é cruel e não tem como ser diferente. O professor de história e sobretudo o historiador, que não são coisas iguais, mas o professor de história e sobretudo o historiador, ele é geralmente naquele núcleo de amigos, naquela roda de amigos, ele é geralmente o chato. Ele é geralmente o chato. Porque o historiador é aquele que vai desconstruir ideias, sobretudo de caráter tradicional, de caráter cultural. Ele vai desconstruir e dizer, para aí, isso não é bem assim. Não foi bem assim que aconteceu. É desta forma que acontece. E aí o que nós temos nessa questão de sermos chatos? É porque tem uma verdade que nos dói. Quando eu digo nos dói, é enquanto brasileiros. Uma verdade que nos dói. O que mais nos prejudicou, e aí vem a verdade, o que mais nos prejudicou no avanço e na progressão e na evolução enquanto pátria e nação, o que mais nos prejudicou foi a ausência de guerras. Isso foi o que mais nos prejudicou. As guerras, embora a gente tenha tido, mas no século XIX, com um formato de insurreições, as guerras deram para o europeu o valor à comida até em seus restos.
O europeu se assusta quando o brasileiro ou o latino-americano deixa as sobras no prato, porque o europeu faz até sopa de casca de batata. Porque a guerra ensinou para o europeu que existem momentos difíceis. A ausência de guerra fez com que nós não entendêssemos, por exemplo, que a mulher procurou o mercado de trabalho do lado de lá do Atlântico, não somente por movimentos de querer ir para o mercado de trabalho, mas porque o homem estava lutando, o homem estava na guerra. E para o país não parar, para as fábricas não parar, a mulher teve que trabalhar. A mulher teve que fazer o país andar e a locomotiva andar, porque tinha ausência masculina nas cidades. E isso fez com que crianças tivessem que trabalhar também, porque o pai talvez não voltasse da guerra e talvez a família recebesse apenas uma medalha. Então essa alteração na paternidade, ela se dá também pela questão de manutenção de fronteiras, pelos conflitos militares de invasão de territórios. A gente vai lembrar, por exemplo, que da segunda metade do 19 até a segunda metade do 20, então um século desfocado, o que nós mais temos é um jogo de tabuleiro war. As guerras tradicionais do passado, elas tinham como objetivo a conquista de território. Quem vai ficar com o quê? E a miséria que se torna a raça negra, a miséria que se torna o afrodescendente, um termo que eu não gosto, se dá também porque nessa luta por territórios era o continente africano que estava sendo dividido, que estava sendo desmantelado. Junto com esse desmantelar, com essa briga por territórios, as famílias sofreram a sua primeira consequência. Nós vamos sair então da família nuclear, que vai sobreviver por 200 anos, e aqui eu tenho que fazer um parênteses importantíssimo. O que nós entendemos hoje por família, o que nós entendemos, não tem 200 anos. Não tem 200 anos. O que nós entendemos por família é extremamente breve, extremamente recente, melhor dizendo. É muito recente. E aí vem uma outra coisa que nos choca. Outra coisa que nos choca, o amor da mãe pelo seu filho não tem 200 anos. O amor da mãe pelo filho não tem. E sabe por que que não tem? Porque uma mãe tinha 8, 9, 10 filhos. Esses 8, 9, 10 filhos, muitos morriam antes de completar 3 anos. Se não morresse no parto, se não levasse a mãe junto, morria de qualquer gripe, morria de qualquer sarampo, morria de disenteria, morria de desidratação. Então o ser humano que é preparado para enfrentar dificuldades a partir do seu sistema emocional, programou essas mulheres da seguinte forma: a mulher só amava o filho que vingava. Porque se ela chorasse a morte de 10 filhos, ela entraria em depressão, uma doença que na época não existia, e ela morreria porque não aguentaria tamanha dor. Então a relação era normal. Nasceu, vamos ver se vinga. Nasceu, vamos ver se vinga. Aquele que vingava, ela passava a amar. Mas com uma outra dificuldade. O pouco que vingava tinha que trabalhar para ajudar a sustentar. O pouco que vingava tinha que ir para a lavoura muito cedo. Então a constituição de amor materno se dá a partir da invenção da penicilina. Nós estamos falando de virada do 19 para o 20. Quando a gente começa a conter doenças simples, os filhos começam a viver mais tempo. E vivendo mais tempo, a gente vai ter efetivamente esse amor sólido que vai criar essa família nuclear. E essa família nuclear que agora começa a se desmantelar, ou não desmantelar, mas se reconfigurar, é porque o que acontecia? Existia a casa dos avós e não existia a tradição de tornou-se adulto, vai à luta. Tornou-se adulto, vai para a vida. Não, as casas iam ganhando puxadinhos, as casas iam tendo mais quartos, e a família tinha o bisavô, a bisavó, o avô, a avó, os filhos e os netos e bisnetos morando todos juntos. A gente pode ver isso no cinema dos anos 20, 30, O Vento Levou, filmes que nos trazem essa ideia exatamente de como é que funcionavam essas famílias. Quando começa...
Quando começa a dividir, então, as propriedades e começa a ter muito mais necessidade de sair do campo para ir para a cidade, já no movimento reverso anterior, já com outras etapas da Revolução Industrial, começam a surgir as pequenas propriedades, os pequenos territórios, as pequenas casas, e então esses núcleos começam a se diminuir. Porém, agora parece que nós estamos tendo um movimento inverso, uma ressaca do mar, uma pororoca, porque nós estamos cada vez mais vendo pessoas com 40, 45 anos que não querem sair da casa dos pais. E nós estamos vivendo uma patologia gravíssima, chamada adultos infantilizados. E aí eu chego no teu contexto, porque daí que é importante. Como é que um adulto infantilizado pode ser pai? E ele é. E é aí que estão os nossos problemas. É aí que eu te convido a pensar. É essa geração infantilizada que não sai da casa, mas de uma casa que não tem mais a estrutura de outrora, século XIX e XX, que fica ali dentro, que não quer sair em hipótese alguma, que não quer compromissos longos, porque o compromisso longo vai lhe obrigar a procurar um espaço. Tem a efemeridade das relações. Recebe quase que uma cutucada da mãe e do pai, vai embora, tá na hora, tu cresceu, tem que sair, e de repente ele é pai. E quando ele é pai, ele tem que ensinar, ele tem que educar, só que ele não tem maturidade para isso. Porque, não se engane, a maturidade, ela vem na dificuldade. A maturidade, ela vem na dor, ela vem na agrura. E aí vem a minha revolta com os gurus da pós-modernidade. Porque nós estamos vendendo a ideia de uma vida positiva, de uma vida doce, de uma vida afável. Tudo depende de ti, o sucesso está dentro de ti. Muda o teu mindset, me dá o teu overview, as coisas vão mudar. Nós não evoluímos com essa vida do segredo. Se tu quiser, o mundo conspira a teu favor. Só para lembrar, o Paulo Coelho, no livro Alquimista, primeiro livro dele, quando deixa de ser companheiro do Raul Seixas e vira escritor, o universo conspira a teu favor. Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Nós evoluímos enquanto seres humanos na dor. Nós evoluímos na agrura, no enfrentamento, na dificuldade. A sociedade positiva é a sociedade que nos tira a possibilidade, inclusive, de amar. Porque o amor tem no seu pacote o choro. O amor tem no seu pacote a dor. A dor de quem ama porque brigou, como a dor de quem ama porque não brigou, mas se preocupa com o seu amado. Nós não podemos deletar da sociedade a dor. Nós não podemos deletar a agrura porque queremos passar a ideia de que a vida pode ser boa e repleta de flores. Não, nós estamos criando seres biônicos, seres que riem de tudo e que, se não riem, o soma, para lembrar do remédio criado por Aldous Huxley nos anos 30 em Admirável Mundo Novo. Huxley, brilhante, conseguiu antever o ansiolítico, chamando de soma em Admirável Mundo Novo. No seu mundo, então, cruel, imaginado, robotizado e de sensações efêmeras, tinha um remédio que servia para controlar emoções, para controlar afetos. Nós temos cidades que não se erguem mais na beira de rios, mas sim na vizinhança de farmácias, ou de templos neopentecostais, ou de palestras de Master Coach. Nós estamos fazendo tudo absolutamente às avessas, porque a paternidade no modo intergeracional, ele está querendo educar o filho sem que o filho sinta dor. Ele quer educar o filho quando o filho cai no colégio e arranha a unha, ele quer uma ambulância para atender. Enquanto que a minha geração anterior tirava o tampo do joelho e não contava para o pai, porque se contasse ia ter que parar de brincar. Então nós continuávamos brincando com o joelho ralado. É essa a questão da intergeracionalidade, da pororoca entre as gerações. E vai ter gente que vai dizer, mas o meu pai já dizia que no tempo dele é diferente, o meu avô dizia, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um rompimento abrupto da chamada pós-modernidade. Porque o meu bisavô ensinou para o meu avô brincadeiras que o meu avô ensinou para o meu pai. E que meu pai ensinou para mim e que eu não consigo ensinar para o meu filho.
porque para o meu filho deixou de fazer sentido. Eu posso pegar o jogo de bolita, por exemplo. Quando eu fui ensinar meu filho a jogar bolita na infância, ele baixou a bolita em aplicativo e começou a mostrar para mim, olha aqui, pai. Esse rompimento, ele chega no seu clímax negativo. No seu clímax negativo, quando eu tenho pessoas que não se prepararam para essa pororoca, para esse rompimento e esse ato de relações, porque nós não podemos esquecer, meu amigo, que a vida nada mais é do que uma corrida de revezamento. Um entrega o bastão para o outro. Só que agora nós estamos chegando num momento onde quem tem que passar o bastão não sabe e quem vai receber sequer sabe o que é um bastão. E aí nós vamos entregar a geração para quem? E tu me pergunta, e a paternidade? A paternidade, ela está permeada e enlameada, desculpe o termo, de falta de preparo, de falta de maturidade. E, sobretudo, de fuga. Sobretudo de fuga. Tu colocasse muito bem para mim, pets sendo tratados melhores do que crianças. Eu vou aproveitar os que estão nos acompanhando e falar uma coisa que para muita gente choca, mas que eu não posso deixar de dizer. Quando uma pessoa me diz, quanto mais conheço pessoas, mais gosto dos animais, eu me preocupo. Eu me preocupo muito. Porque ter 7, 8 cães, 7, 8 gatos e não ter filhos, porque eu não estou aqui falando mal dos animais, mas ter esses bichos e não ter filhos, ter bichos e não ter relações, o recado ele é muito grande, ele é muito claro. Eu prefiro os bichos porque o bicho não chega bêbado depois da hora em casa. Eu prefiro o bicho porque o bicho não me diz não. Eu prefiro o bicho porque o bicho não me incomoda. Eu prefiro o bicho porque ele não rouba o meu cartão de crédito escondido e vai comprar alguma coisa. Eu prefiro o bicho porque o bicho está sempre à disposição. E se eu chutar ele hoje, amanhã ele vem correndo para o meu colo. E eu posso terminar essa parte dos bichos lembrando. Pessoas que não gostam de pessoas e que gostam de animais podem ser simplesmente retocadas por uma imagem, por uma figura de linguagem. Quem foi o ser humano que criou a primeira instituição protetora dos animais? Adolf Hitler. Protegeu cavalos, protegeu cães pastores e condenou a câmara de gás todos aqueles que pensavam diferente dele. Matou negros gays, matou judeus, árabes, muçulmanos e testemunhas de Jeová, mas se preocupou em proteger animais. Essa paternidade que busca no pet também busca conforto. E volto a dizer, não sou contra animais, adoro animais. Mas essa paternidade que busca pet busca conforto, porque primeiro custa muito mais barato manter um pet do que um filho. E não tem a incomodação que o filho pode te trazer. O teu animal jamais vai te deixar com temor de sair a usar drogas. De maneira alguma. Então tu busca agora o quê? Um casamento e um bicho. Até porque tu não precisa mudar teu padrão de vida. Tu não tem que pagar colégio, tu não tem que gastar com a saúde como gasta com uma criança. Tu pode viajar e largar dentro de um hotel para pets. Tu não precisa abrir mão do teu escritório, porque vai ter que transformar ele em quarto do teu bebê. Tu pode manter o teu escritório, porque o teu bicho mora em qualquer lugar, de preferência nos teus pés. Ou o teu gato, que vai perceber que tu estás mal, amargurado, e vai deitar no teu peito para te dar conforto. Enquanto com o filho, tu pode estar mal, e o filho está com a namorada ou com o namorado pendurado no telefone. Ele cresceu, e ele já não liga tanto assim para ti. E tu esquece que tu fez o mesmo com teu pai. E que agora tu não quer que façam isso contigo. Eu não sei se eu fiz uma introdução, uma resposta, se eu te colaborei com alguma coisa, mas são questões para a gente pensar. Claro. São provocações para a gente pensar. E tu sabe, velho, que eu sempre falo isso, assim, ó, as pessoas de hoje em dia, elas buscam ouvir apenas quem concorda com elas. Sabe, eu quero sempre ouvir pessoas que têm o mesmo pensamento que o meu, para que cada vez mais eu me conforte no sentimento de que eu estou certo e os outros estão errados. Eu sempre penso que o crescimento está no diálogo de quem concorda e de quem discorda, de quem tem um pensamento diferente, de quem tem um pensamento que traz
algo mais radical, tu é uma pessoa que traz muito isso, esse lado mais forte da história, esse lado que te faz... Agora, tu acabaste de falar sobre a questão da primeira, né, instituição protetora dos animais. Pô, isso me choca. E, de repente, num papo com uma pessoa que tem todos esses dedos de falar, já não coloca esse tipo de situação. Então, primeiramente, eu gosto disso, porque eu acho que é aí que acontece o crescimento. Segundo, que eu queria te trazer é um pensamento que eu tenho assim, ó. Nós somos da geração que quando tu caía no chão, teu pai falava, te levanta e vai embora, né? A geração, aí pulamos para a geração de hoje. A criança que cai hoje, o pai diz, não foi nada, não foi nada, não foi nada. Então, quer dizer, antes eu mandava tu enfrentar. E enfrenta do teu jeito, não interessa o que tu tem por dentro. O de hoje, eu enfrento por ti. E o que nós hoje queremos trazer é esse meio termo. E tu sabe, Viário, que para mim o grande problema do que eu quero propor, da missão que eu levantei como bandeira de trazer ferramentas para facilitar a paternidade, é que as pessoas acham que o que a gente apresenta pula do autoritarismo para a permissividade. Quando que, na verdade, o que eu apresento e o que a gente busca é o caminho do meio. Eu sempre digo que eu concordar, né, não é assim, quando eu olho para uma criança e acontece alguma coisa, eu entender o que ela está sentindo não é concordar. Então, o que eu busco hoje, sabe, a gente sempre faz uma analogia muito legal. Quando tu está num avião e acontece uma pressurização, o que sempre o pessoal, os comissários te dizem? Quando acontecer alguma coisa, vão cair máscaras, coloca em ti para depois na criança. O que nós hoje defendemos é que o que mais falta é controle emocional. O que mais falta é ferramenta para tu fazer diferente com teu filho. Porque na minha época, quando eu brigava na rua, na escola, meu pai dizia, se tu apanhar na rua e chegar chorando, tu apanha de novo. Uhum. Isso não me fez mais homem. Isso, por muitas vezes, me fez mais medroso, porque eu sabia que se eu apanhasse, eu não teria alguém para me defender, ou para pelo menos dizer, meu, tudo certo, acontece, vai de novo, vamos enfrentar isso junto. Não, era assim. Hoje, então, eu como pai, se eu tivesse um menino, provavelmente eu reproduziria isso. Qual que é o problema? É que eu vejo que os pais hoje, se acontecer alguma coisa lá na escola, me avisa que eu vou lá. O que nós, eu e a Carol, que hoje não pôde estar aqui com a gente, mas minha grande parceira, que fecha muito comigo em tudo que eu digo, em tudo que a gente pensa, que a gente tem que preparar, a gente tem que se preparar para lidar com os nossos filhos. E quando eu me preparo, eu dizer não para minha criança, sem estar desestruturado emocionalmente. Eu olhar minha criança desestruturada emocionalmente e dizer para ela, te acalma para a gente conversar. A hora que tu te acalmar, a gente resolve isso. É eu transformar minha criança numa solucionadora. Tá, beleza, aconteceu. O que a gente pode fazer com o que aconteceu? Só que as pessoas acham que é o contrário. Acham que não, agora tu vai... é mimimi, porque daí tu vai pegar a criança e dizer para ela que, sabe, que tá errado, que ela pode... Né? E não é isso. Então, te trazendo assim algo, porque daí eu queria que tu me trouxesse agora qual que é o teu pensamento sobre isso, sabe? Referente à questão, como tu mesmo disseste, a gente tem uma geração que não está madura, a gente tem uma geração que busca a felicidade como se fosse algo que tem que ser diário e acontece 24 horas, então os casais estão se separando, deixando crianças perdidas e automaticamente levando isso para a vida adulta, que daí vai namorar, vai casar, vai separar também. Então tu não busca mais uma família hoje em dia. Tu não busca mais. Eu lembro de uma apresentação, Viário, que eu fui, que era o pai, o padrasto e o ex-namorado da mãe. Tinham 3 homens assistindo a apresentação daquela criança. E aí eu digo... Tá. Sim. Não, por favor, por favor. E aí o que eu digo é assim, ó... por que as pessoas hoje se defendem com pensamentos positivos, trazendo que é mimimi quando tu quer apresentar uma ferramenta nova, uma ferramenta que, na minha percepção, é tu preparar a criança emocionalmente para ela saber lidar com o que ela está sentindo e enfrentar as coisas de uma forma madura. Eu desde pequeno, ensinar maturidade para minha criança.
É eu pegar e entender que eu quero que meu filho com 18, 20 anos saiba ir para a vida. Não fique na minha casa até os 25, 30 anos e vá ter filho com 33, 35 e vai ser aquele Uhum. pai que já tem idade para ser avô, sabe? Uhum. Uhum. Mas eu Uhum. quero ouvir de ti, assim, como é que tu tá vendo essa É que, veja paternidade? bem, sim, veja bem, existem várias questões aqui no que tu falou que são basicamente canalizadas em dois pontos. Um ponto, a criação dos filhos, a forma de envolvimento com os filhos, e aí eu não vou ser de maneira alguma um aventureiro, porque eu não sou um pedagogo, eu sou um historiador que também tem pesquisa de história da família, de história da educação e tudo mais. Então, essa é uma questão. Mas a outra questão que me parece importante é quando tu fala assim que não se quer mais ter famílias. Tá? Eu entendo, inclusive, que nós estamos tendo uma reconfiguração da sociedade no que antes eram núcleos familiares e hoje deixam de sê-lo. Nós temos essa reconfiguração. A questão que tu coloca no final ali, para fazer só um parênteses, de tal padrasto, pai, namorado da mãe, coisa, etc, etc, eu acho que essa é uma questão de maturidade propriamente dita. Eu sou amigo da minha ex-esposa e amigo do marido dela. Mas isso é uma questão de maturidade da forma que a pessoa percebe a questão de relação ou de sentimento de posse. Se ele teve sempre sentimento de posse, quando isso rompeu, ele perdeu uma propriedade. Se ele perdeu uma propriedade, ele não convive com aquele que ele entende que roubou a propriedade dele. É uma questão muito importante de simbologia e de maturidade. Mas a questão que eu quero te dizer é, tu falou que não se constitui mais família ou que não se busca mais família. Eu quero te fazer uma provocação, até porque, embora a gente seja amigos, a gente goste um do outro e concorde, importante as provocações também, que é isso que faz com que a gente pense, que a gente possa explanar a respeito. Sobretudo refletir, sobretudo refletir. Então a provocação é, se no século XIX, ou um pouco do XVIII, que é quando começa essa ideia de família, quando no XVIII, no XIX e no XX, se nesses momentos, essa é a provocação que eu te faço, se nesses períodos da história a mulher não fosse obrigada a aceitar tudo da parte do marido, tu acha que nós teríamos as famílias que tivemos no passado? Olha, é uma baita provocação. Vou te falar que é Porque realmente. é muito fácil, Grilo, a gente dizer assim, ó, hoje não se constitui mais família. Mas só tem um pequeno problema. A mulher se libertou e de uma forma muito positiva, se libertou da obrigação de ser traída e dizer ele é homem, ele pode. Se libertou de apanhar em casa e dizer vou ficar quieta porque ele é um bom homem, ele paga as contas, ele não deixa faltar comida para o filho. As famílias se constituíram e ultrapassaram os séculos porque existia da parte da mulher uma necessidade de aceitar, porque se não aceitasse, ninguém mais ia querer ela. Ia ser vergonhoso, ia ser humilhante. Isso tem alguma coisa a ver com filhos? Não tem a ver com filhos. Porém, isso explica também a quantidade menor de filhos. Porque se tinha muito filhos, porque o homem fazia o filho, a mulher que cuide, eu vou ter minhas aventuras na rua. A partir do momento em que eu não vou ter as minhas aventuras, ou se eu as tiver e ela descobrir, está rompido o relacionamento, os filhos começam a ser os menores possíveis. Menores possíveis. A Então, época do eu te perdoo por te trair. Né? Exatamente. Então, essa preocupação ou essa provocação, ela tem que ser feita. Ela tem que ser feita porque o casamento, enquanto instituição, ele começa a falir. Olha o termo forte. Ele começa a falir, ele começa a desmoronar, porém ele ganha duas possibilidades de análise na sua possibilidade, com perdão da redundância, de preservação e manutenção dessa estrutura familiar. Tem duas possibilidades. Uma, nas famílias tradicionais conservadoras, e aqui não é uma crítica, é a identificação de uma característica. As famílias tradicionais conservadoras, sobretudo com uma grande base religiosa, sobretudo de religiões monoteístas de origem no deserto, vamos lembrar, judaísmo, cristianismo e islamismo surgem no deserto e não é à toa, mas isso eu te explico numa outra live se tu quiser, porque a explicação é longa. Não? Monoteísmo surge no deserto e não é à toa. Então as famílias tradicionais conservadoras que mantêm essa base judaico-islâmico-cristã ou abraâmica continuam perpetuando a ideia de que a mulher tem que ser dar qualquer coisa.
E por isso elas estão, então, mantendo. E por outro lado, tirando as famílias tradicionais, por outro lado, tem as famílias progressistas, onde o homem, já com uma mente aberta, evoluída, sobretudo por influência do filho que traz da escola algo que faz ele pensar. Não vamos esquecer que nós estamos aprendendo com os nossos filhos. Não vamos esquecer disso. Sim. Essa família progressista faz o quê? Com que o homem entenda o feminismo, com que o homem entenda as necessidades, com que o homem entenda os limites e dessa forma mantenha um relacionamento calcado, então, sobretudo no respeito. Agora também, falar de fidelidade, o conceito de fidelidade ele é fluido, ele é gigantesco, ele passa sobretudo por estabelecidos, lógico, também precisaria de uma outra live. Então tu observa uma coisa, eu teria talvez que te pedir desculpas, tu me fez uma pergunta e eu te fiz uma provocação. Eu te fiz uma provocação. Afinal de contas, do que eu estou falando? Porque na verdade, Grilo, o que a gente tem que evitar? O que a gente tem que evitar? É achar que os conceitos são estáticos. Estou falando de família, é uma coisa só. Estou falando de paternidade, é uma coisa só. Não é uma coisa só. São conceitos fluidos. Quando tu me diz paternidade, eu tenho que te perguntar de que paternidade nós estamos falando. É como uma pessoa que chega para mim e fala assim, Viaro, me conta um pouco sobre a história da escravidão. Eu falei, aonde? No Brasil. Mas são 380 anos. De que época tu está falando, afinal de contas? Porque ela muda, nada dura 380 anos sem alterar. Ela muda completamente, ela é sazonal, ela é regional, então a paternidade é a mesma coisa. Mas com isso eu não vou fugir da tua pergunta. Vamos sair de tudo isso que eu fiz e entrar um pouco na questão que tu colocou. Sim, a forma de conduzir uma educação, a forma de dizer não foi nada, a forma de proteger e brigar pelo filho e não deixar o filho amadurecer, isso tudo está muito latente na nossa sociedade atual. Tudo isso está muito latente. Porém, tem uma questão que a gente não pode esquecer. E jamais. E eu conversei contigo em off e vou trazer agora aqui também. A gente não pode esquecer jamais. Quando a gente diz que a mãe bate, que a mãe dá palmada, que a mãe surra, que a mãe não sei o quê e que o pai não faz isso, a gente está esquecendo de analisar uma única coisa. E não me entendam mal, eu não estou justificando a palmada, eu não estou justificando a surra. Mas eu estou trazendo outra provocação. A gente não pode esquecer de uma coisa. Qual é a carga que essa mãe enfrenta na criação desse filho? E qual é a carga que esse pai enfrenta na criação desse filho? O pai que vê só final de semana, ou o pai que vê só de noite quando chega e fica no sofá e o filho está quase dormindo, ele tem qual possibilidade de bater nesse filho ou de perder a paciência com esse filho? E essa mãe que trabalha, que cria, que faz a comida, que deixa preparado, que leva no colégio, que volta para casa, que está com uma paciência explodindo e estourando e daqui a pouco vai a vias de fato em alguma coisa que para o pai essa mulher é louca, bateu nele só por causa disso. Sim, ele chegou em casa às 8 horas da noite, viu o futebol e no meio do futebol ele viu a mãe dar uma palmada no filho e ele não sabe nada do que passou. E nós não estamos falando de um dia, nós estamos falando de uma vida inteira onde esse pai que não divide, e que quando divide diz que está ajudando a mãe a criar. Eu vou te ajudar. Não, tu não vai ajudar, tu vai participar. Não é uma ajuda. Tem que dividir, né? Volto a dizer, não me entenda mal, eu não estou defendendo a surra, não estou defendendo o método corretivo de forma agressiva. Eu estou falando que sempre cai na conta da mulher, e inclusive quando a criança apanha, é na conta da mulher que cai, que essa louca só bate nos filhos. Mas não sabe que louca mesmo é ter que limpar a casa todos os dias, é ter que abastecer a casa todos os dias, é ter que administrar pouco dinheiro todos os dias, e ainda assim com um filho perturbando, um filho com hormônios de infância, pré-adolescência e adolescência, tem que se manter ainda impávida e colosso na sua pátria amada e idolatrada, salve, salve. Sim, não é fácil. Sem contar os que se separam, né? A separação, eu acho assim, primeiro, eu sou um homem que defende que o homem tem que aprender a ser pai, dividindo as coisas, e uma das coisas que a gente vem batendo muito em cima é que tu tem que dividir com a mulher a carga mental,
Porque a mulher ela acorda de manhã com 1 milhão de coisas na cabeça referente à criança. A roupa que vai botar o lanche, o nome, o pediatra. Esse tempo até a gente fez uma provocação no nas nossas redes, que era, tu sabe o número que calça o teu filho? Qual é o tamanho da roupa? O nome do pediatra? O nome da professora? O número da sala que ele estuda? E é espantoso como a grande maioria dos homens ainda se baseiam na cultura do passado para entender que isso é uma função feminina, quando que hoje em dia a gente tem um equilíbrio de funções, né, profissionais. Mas também, Viara, uma das coisas que eu digo é isso, e é legal tu tocar nesse assunto, porque me traz a possibilidade de dizer exatamente isso. Quando tu tem que resolver uma coisa, tu tem que resolver uma situação, e tu tá nessa carga mental de muitas coisas acontecendo e tudo mais, e tu não tem nenhum outro conhecimento, e tanto eu quanto tu que a gente buscou, né, estudo, formação e tudo mais, tu sabe o quanto o conhecimento transforma o ser humano. Quando tu não busca conhecimento, o teu instinto é usar aquilo que fizeram contigo. E a gente vem de uma geração que muitos pais eram bêbados, que muitos que tinham toda uma questão que se resolvia daquele jeito, e a gente considera que é o mesmo jeito de resolver. Eu, como atualização pendente, sempre digo para as pessoas, olha para a tua criança, a gente sempre olha para a bagunça, para a desobediência, para o sintoma, e nunca busca a causa. Agora, quando tu olha só para o sintoma aumenta. Agora, quando tu olha para a causa, tu consegue resolver o que está acontecendo ali, ou principalmente entender o que está acontecendo ali. E aí, se lá pelas tantas tu chegou a vias de fato, como tu realmente disse, tu fez, mas tu fez por um momento de ignorância, entendeu? Porque tu não tinha conhecimento para fazer diferente. Agora, se tu sabe outras maneiras de fazer, tu tenta de outras formas, e aí, pô, nada dá certo, beleza, aí a gente tem que sentar e conversar, porque tem que conversar. Eu sou extremamente contra o castigo, a punição, e quando eu falo isso, a maioria das pessoas acha que é então deixar fazer o que quer, ou se a criança fez, então não é isso. Eu sou a favor da consequência lógica, eu sou a favor daquilo que tu revela com antecedência para a criança, eu estou te revelando, eu estou te falando que vai acontecer isso se não for feito isso, e depois eu simplesmente vou pegar e vou entregar uma consequência que ela está equivalente com o que a criança fez, e não eu vou dizer para ela assim, ó, se tu não fizer tal coisa, tu não vai na tua avó. Uma coisa não tem a ver com a outra. E aí tu vai, ou tu pega uma criança, e muitos professores também deveriam muito que se atualizar, porque eu vejo hoje, Viário, professores de educação infantil botando criança de 4, 5 anos para pensar. Uhum. Em que momento da vida tu acha que uma criança vai sentar no banco, na cadeira do pensamento, que é só, né, uma troca de nome, para não usar a palavra castigo, e aquela criança vai fazer assim, ó, tu sabe que eu estou fazendo errado mesmo, eu acho que eu deveria fazer diferente. Não existe isso. Agora, beleza, então tu está dizendo que eu não posso fazer isso? Pode. A criança tem que ter consequência, mas a consequência ela tem que ser lógica, ela tem que ser revelada com antecedência, ela tem que ser razoável, tu tem que entender que é uma criança, e a partir disso, gerar sim frustração na criança, ela vai se frustrar, ela vai no mercado me pedir alguma coisa, vai fazer uma birra, eu não vou dar, e nem por isso eu vou me desestruturar emocionalmente, vou gritar, vou xingar, vou bater nela, emocionalmente equilibrado como adulto da relação, eu vou olhar para aquela criança, eu vou dizer não, eu entendo que tu esteja frustrado, eu já quis uma coisa e não pude ter, e beleza, o que eu posso fazer agora é te dar um abraço, a gente pode conversar, mudar, redirecionar a atenção da criança para outra coisa. Só que o que a maioria faz? Eu prefiro dar um sacudão na minha criança, eu prefiro dar uma palmada na bunda e dizer que eu estou ensinando, e dizer que a vida é dura e ela tem que aprender, porque depois, pô, eu tenho uma menina de 7 anos, eu sempre pensei que se eu bater na minha menina de 7 anos, para que ela aprenda, se um dia ela casar com um homem, e ela tiver um marido, e ela fazer alguma coisa para esse marido que ele não gostar, e esse cara bater nela, em algum momento ela vai entender que aquilo ali está certo. Porque o pai, como homem, fazia isso. Então, o que eu defendo hoje em dia é que as pessoas busquem essas ferramentas,
que as pessoas entendam, busquem, não é nem ferramenta, não, vamos assim, ó, que busque conhecimento, que busque saber de si, se conhecer para depois conhecer a sua criança e mudar isso daí. E para ir assim, para o final da nossa conversa, eu queria que tu me trouxesse a tua visão como diretor de escola. Como tu tem visto essas relações no dia de hoje? Qual é a criança que chega para ti? Qual é o pai e a mãe que chega ali na tua sala? E o que tu tem percebido disso? E o que tu acha que seria um caminho para trazer um pouco mais de entendimento para essas famílias? Bom, tu me trouxe um turbilhão de coisas aqui. Verdade, né? Eu tenho que, na próxima live eu te prometo que eu vou fazer perguntas mais simples. Que algumas eu concordo, outras não concordo, e acho que a gente tem que chegar no meio termo. Então eu queria te dizer assim, ó, primeiramente a gente tem presente aqui nos espectadores desta live uma grande amiga minha mesmo, tá? Que o perfil dela é Ras Liliana. A Liliana é uma educadora social brilhante. Eu tive o prazer Liliana, por estar aqui com a gente. Eu tive o prazer de conhecer dentro de uma unidade social da Rede Marista, onde eu era coordenador e ela da parte da orientação. Uma pessoa fantástica que lida, sobretudo, com jovens e adultos em nível de, vamos dizer assim, de total falta de estrutura, né, vulneráveis realmente, no nível de vulnerabilidade muito grande, e um colégio em que eu não tenho nenhum tipo de receio de dizer sou diretor de um colégio que eu tenho grande carinho, grande apego, mas eu tenho muita saudade do colégio onde eu era coordenador e onde eu pude conhecer, sobretudo, a Liliana. E por que eu estou citando a Liliana? Porque a Liliana trouxe um comentário ali que tem a ver também com uma conversa que nós tivemos em off, quando nós programamos esta live, que eu disse para ti, a gente está falando de paternidade de família, mas de qual recorte social? Qual é o recorte social que nós estamos falando? Porque se nós estamos falando para a classe média baixa, classe média alta e para cima, muitos dos discursos realmente se adequam. Porque a gente está falando com pessoas com acesso à educação, acesso à informação, acesso ao saber, acesso ao conhecimento, possibilidade de terapia, de tratamento quando tem alguma coisa que está andando errado. Então a gente está falando disso. Eu, como diretor, a experiência que eu vou te passar é a mesma. Colégio particular, classe média alta. Então, eu sei onde eu estou pisando. Agora, quando eu falo da mãe da periferia, quando eu falo do pai da periferia, quando eu falo de tudo isso que eu estou falando para ti, com uma janela que tem um jornal ao invés de um vidro, que tem um chão batido e não um piso adequado, que não tem comida, ou que o filho mais velho já morreu num tiro contra a polícia ou está encarcerado. E agora está cuidando e sendo mais abrupta com o filho mais novo, com medo que ele tenha aquele tipo de futuro e dizendo tem que estudar, meu filho. Mas esse filho vai para o colégio muitas vezes com um único objetivo, a hora da merenda. Então, nós estamos falando de questões que precisam, sobretudo em nível de Brasil, de um recorte social como forma de orientar, de analisar e de entender, afinal de contas, do que nós estamos falando. São 220 milhões de habitantes. São 30 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, pelo último censo que foi feito. 30 milhões. Voltamos a um absurdo abaixo da linha da pobreza desses 220. Então, é muito complicado quando a gente diz assim, tem que buscar daquela família é buscar não o conhecimento, mas buscar a subsistência, buscar o prato de comida, buscar uma roupa digna e buscar a decência. Para essa pessoa, eu não consigo pedir que busque conhecimento, porque a barriga roncando é mais forte que a necessidade do conhecimento, e quando a barriga que ronca é do filho, é pior ainda. Então, a provocação que eu te faço é: todo discurso ele é válido e ele é importantíssimo, mas com o recorte social, a gente começa a ver para qual recorte que ele serve e para qual recorte que ele não serve. E é justo, inclusive, e honesto que se faça para um público-alvo. É justo e honesto.
mas desde que ele seja direcionado a um público-alvo também. A minha experiência como diretor é justamente, ela habita o recorte que eu usei no início da minha fala. É essa falta de maturidade, é esse adulto infantilizado, ou é essa família estruturada, sim, mas com excesso de zelo, com a falta de permitir, talvez, o choro, de entender que tem que haver o tombo, e muitas vezes o castigo, a punição que tu discorda e que eu concordo que a gente tem que discordar, nesse recorte social, eu concordo, a gente vê o quê? Se não passar de ano, não ganha bicicleta. Se não passar de ano, não vai para a casa da praia. E aí o estudo passa a ser uma punição. O estudo passa a ser uma punição, ou a aprovação passa a ser o merecimento a um prêmio. E aí realmente as coisas estão todas erradas. Então, não me entenda mal, nós não estamos divergindo, mas eu estou trazendo para ti questões que eu acho que são fundamentais para a gente entender. Diferença da carga da mulher para do homem, diferença da administração de problemas, como tu mesmo falou, não sabe o número do filho calça, mas quando a gente traz o que a Liliana fez para não deixar eu esquecer, e a mãe da periferia, como é que fica, né? Como é que fica? E a gente não pode tratar da periferia como se fosse um recorte geográfico pequeno do país. Ele é imenso. Ele está em todos os cantos. E aí, é ali que a gente vai ver a violência, a agressão. Mas ali, além de ser uma pessoa sem a possibilidade de instrução, muitas vezes a mãe é uma criança também. Ou foi uma criança quando teve o filho. E aí o problema é do país, que é um problema muito maior. Mas muito maior, realmente. Eu te entendo, e eu vejo assim que a mãe da periferia, claro que eu me preocupo às vezes, e eu tenho até medo de falar isso, porque nem todo mundo ouve com bons ouvidos, mas a gente vive num país assistencialista, né, onde, né, as pessoas, o que normalmente se diria? A gente precisa que o Estado provenha conhecimento para a pessoa menos abastada, para a periferia, para que as pessoas possam ter essa possibilidade. Mas aí eu também fico pensando assim, que é onde mais se reproduz o que foi, onde o extremo aconteceu. Né? E aí quando eu fazia, e faço, agora só parei em função da pandemia, né? Eu tenho trabalho dentro de abrigo, a gente dá aula dentro de 2 abrigos, e é inacreditável, por causa que eu vejo uma criança que mesmo tendo sofrido maus tratos, às vezes abuso, se perguntar quer voltar para casa. Sabe? Então, quer dizer, é claro que a gente tem um recorte que ele é extremamente, nossa, assim, triste, e mais do que isso, muitas pessoas, e a maioria, vive à margem disso. Eu lembro quando a primeira vez que eu recolhi alimentos nos eventos de capoeira, que eu fui entregar aqui às margens de Novo Hamburgo e São Leopoldo, nas famílias mais tristes, mais pobres, eu saí de lá, nossa, assim, sabe, sem saber o que sentir, né? Porque aquilo tu vive como se não existisse. Uhum. Mas ao mesmo ponto que eu penso, sabe, Viário, que se nós temos esse recorte dessas pessoas que não teriam a condição e não tem como estar buscando esse entendimento. As pessoas de classe média, as pessoas que têm essa possibilidade, sabe, não buscar, se torna mais pior ainda. Se torna muito maior o problema, porque a mãe lá da periferia, com 8 crianças, e aquele marido que já largou o jogo e sumiu, não está mais ali, aquela mãe está criando sozinha, e aí corta de lá e volta aqui, né, para aquela mãe que leva a criança na escola particular, ou que leva numa escola que seja municipal, mas tem um recurso melhor de vida, mas não busca nada, só reclama. É aquilo que eu sempre falei nas minhas palestras sobre criatividade. Aquela professora que tem uma turma difícil e decide passar o ano todo reclamando daquela turma, sem buscar maneiras de repente, mudar, sabe? Conquistar aquele aluno ou fazer algo que mude a realidade dela, ela simplesmente optou por sofrer. E eu vejo hoje famílias que optam por sofrer
com crianças que por culpa tua, e eu sempre digo, uma criança mimada me fala muito mais do pai e da mãe do que dela mesma. Sim. Sabe? Sem Então, assim, se eu decido ter a dificuldade em não buscar nada, é uma decisão que eu tomei. Só que eu tomei e eu tenho que entender, e é isso que eu venho trazendo para que as pessoas entendam que o que tu faz hoje vai transformar o adulto teu filho vai ser. Sabe? Tu imagina quanto aquela criança que passou a pandemia inteira ouvindo o pai reclamando que está sem dinheiro, vai ser um adulto com um sentimento de escassez. Quanto aquele adulto que ficou esperando pelo auxílio emergencial, que ganhou salário estando em casa, sabe? E ali quando teve que voltar para trabalhar, achou ruim. O quanto essa criança que está vendo tudo isso vai levar isso para a vida adulta, sabe? Sim. Então eu concordo. Até quando tu mandou teu filho mentir a idade para pagar meio ingresso no parque de diversões. Perfeito. Então é isso que eu digo assim, eu vejo que a gente, né, eu sei, como tu disseste, eu não gosto de coach, eu não gosto dessas pessoas que vendem a positividade, sabe? Mas eu vou dizer para ti que eu me preocupo muito mais com aquelas pessoas que não buscam nada e só aceitam, que daí tem aquele cara que é negativo, mas ele não tem uma atitude negativa. Leandro Carnal disse isso em uma das palestras que eu assisti, se eu não me engano, num curso que ele deu na PUC, que ele dizia o seguinte: não adianta ser positivo, tu tem que ter uma atitude positiva. Ser positivo e acreditar que tudo vai dar certo sem fazer nada, não acontece nada. Assim, mas é o sol. Agora, assim como assim, ser negativo, beleza, é um direito que tu tem. Agora, tu tomar atitudes negativas, tu vai estar transformando a tua vida em algo que tu já prevê. Sim, então, que nem eu vejo tu já declaradamente me disse isso. Eu sou uma pessoa que eu não... Assim, eu tenho essa negatividade em mim, esse pensamento... Pessimista, não negativo. Isso, eu tenho esse pensamento pessimista dentro de mim. Mas as tuas atitudes são positivas. Porque quando tu pensa em alguma coisa que vai dar errado, a tua cabeça já começa a pensar em outras soluções. E, na verdade, a forma de me definir é que eu sou uma pessoa sem expectativa. Aí, zero. Perfeito. Eu trabalho, luto, mas não tenho expectativa. Mas mesmo sem isso, tu corre atrás, não corre? Isso fez com que tu te tornasse, cara, o cara que eu admiro, sabe? A pessoa inteligente, que coloca os seus pensamentos, faz provocações, faz com que as pessoas saiam diferente de uma conversa contigo. Para quem tá aqui e não sabe, tu viu meu filho crescer. Ah, né? Verdade. Para quem não sabe, tu foi professor de capoeira do meu filho desde a infância, né? Então, isso é uma coisa importante de registrar, uma coisa que eu levo com muito carinho. Pô, obrigado mesmo. E tu sabe que ver ele agora, né, fazendo o que ele está fazendo agora, levantando a bandeira, fazendo aquilo que ele acredita, sabe, já mostra o pai que tu é. Porque dentro da paternidade que eu acredito, tu não colocou teu filho dentro de uma caixa. Tu não disse para ele que ele teria que ser um advogado, um engenheiro, que ele teria que buscar um concurso público. Em algum momento tu disse: filho, vai atrás do que tu acredita, do teu sonho, e tu tem um ser humano feliz do teu lado. Não feliz o tempo todo, mas feliz de estar fazendo o que gosta, sabe? Então, é dentro dessa perspectiva, assim, que eu trago esse meu pensamento, essa minha admiração por ti. Queria, Vera, para a gente terminar esse nosso bate-papo, nosso tempo está acabando, eu não gosto de... Às vezes o Instagram nos corta, a gente não consegue se despedir. Eu queria que tu deixasse a tua palavra, né, para as pessoas do meu canal, que são pais, e aí eu digo que eu tenho uma comunidade de pais que já entenderam essa importância de buscar conhecimento, de buscar saber mais sobre como fazer diferente para ser realmente um pai que inspira. E aí, quando eu digo de inspirar, às vezes é de puxar o ar realmente para poder tomar as decisões corretas. Mas eu queria que dentro da tua ideologia, não quero que tu dê nada assim, não quero que tu mande flores para eles, mas eu quero que tu diga... Não, mas é muito claro. É muito claro e muito simples. Como um profissional de ciências humanas, eu não tenho como fugir do meu método e da minha essência. Eu não vivo
e deixo como recado para as pessoas, não viva a vida atrás de respostas. As perguntas são muito mais importantes. As perguntas é que nos movem. Eu tenho que perguntar o que eu pretendo fazer, onde eu quero chegar, qual a melhor forma, por que sou pai e o que é ser pai. As respostas que a esteira da vida nos dê e que talvez a gente nem as saiba, mas que elas fiquem escritas para que os outros possam as ler. Simples. Viver atrás da pergunta perfeita, porque é a dúvida que faz com que cada um de nós possa crescer. Meu amigo, muito obrigado. Eu que te agradeço, Viário, obrigado mesmo, sabe, né, do carinho que eu tenho por ti, do respeito. Siga os teus conteúdos e aí quem está aqui nos assistindo, atualização pendente, siga prof.viário, isso, né? No Instagram, que vai aprender muita coisa, né? E te agradeço pelas provocações, por tudo que tu trouxe, por ter aceitado esse convite. Eu sei que eu disse hoje para uma pessoa que a gente tem de mais valioso é o nosso tempo, e tu acabou de entregar uma preciosidade para nós. Obrigadão, viu? Forte abraço. Forte abraço também. Tchau, tchau.